Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10. Estamos na nossa série de palavras aos domingos, Força na Fraqueza. Propósito de compartilhar esse cuidado de Deus, essa graça de Deus que é derramada sobre as nossas vidas. Somos vasos de barro, mas temos uma presença tão poderosa, valiosa dentro de nós, que nos mantém de pé, que nos sustenta. Toda essa carta de Paulo aos Coríntios aqui, ela é tão inspiradora, porque mostra um homem enfrentando lutas como eu e você, nas áreas mais diferentes da vida, porém sendo sustentado pelo Senhor. Alguém que tem consciência que não dá para confiar em si mesmo, mas alguém que entendeu que ele precisa depender de Deus, e na dependência de Deus, na sua fraqueza, ele é fortalecido. A grande declaração dessa carta de Paulo é compreender que a graça de Deus é o suficiente para nós. É quando nós estamos fracos que nós somos fortes. Porque é quando nós desaparecemos que Ele brilha em nós. E aí a gente descobre quem de fato é a nossa força. E hoje eu quero partilhar contigo esse capítulo 10, para que nessa noite o Espírito Santo te dê força para lutar. O capítulo 10 hoje é sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração: força para lutar. Capítulo 10 de 2 Coríntios, verso 1. Acompanha comigo a leitura. Agora eu, Paulo, apelo a vocês com a mansidão e a bondade de Cristo, mesmo ciente de que vocês me consideram fraco pessoalmente e duro apenas à distância, quando lhes escrevo. Pois bem suplico-lhes que, quando eu for visitá-los, não precise ser duro como aqueles que pensam que agimos segundo motivações humanas. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos que insistirem em desobedecer. Vocês se preocupam apenas com o que é aparente. Aqueles que afirmam pertencer a Cristo devem reconhecer que pertencemos a Cristo tanto quanto eles. Pode parecer que estou me orgulhando, além do que deveria, da autoridade que o Senhor nos deu. Mas nossa autoridade visa edificar vocês e não destruí-los. Portanto, não me envergonharei de usá-la. Não é minha intenção assustar vocês com minhas cartas, pois alguns dizem: as cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoa ele é fraco e seus discursos de nada valem. Essa gente deveria perceber que quando estivermos presentes em pessoa, nossas ações serão tão enérgicas quanto aquilo que dizemos à distância em nossas cartas. Não nos atreveríamos a nos classificar como esses indivíduos, nem a nos comparar com eles, que se julgam tão importantes. Ao se compararem apenas uns com os outros, usando a si mesmos como medida, só mostram como são ignorantes. Não nos orgulharemos do que se fez fora do campo da autoridade. Antes nos orgulharemos apenas do que aconteceu dentro dos limites da obra que Deus nos confiou, que inclui nosso trabalho com você. Verso final ali para a gente, 17, para a gente encerrar. Como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Vamos orar. Senhor,
Tua palavra está liberada sobre nós nessa noite. Espírito Santo, eu sou apenas um vaso. Não existe nada em mim que possa mudar a vida de ninguém aqui. Mas eu creio em quem eu carrego, eu creio no que existe dentro de mim, eu creio no Espírito que um dia eu recebi, eu creio nessa palavra profética dos céus, que nós como vasos de barros carregamos um tesouro poderoso. E eu desejo nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor brilhe na vida dessas pessoas. Eu desejo que a tua voz, Espírito Santo, seja ouvida por mim e por cada um dos teus filhos aqui nesse lugar. Fala conosco nessa noite, Pai. Levanta pessoas aqui, as coloca de novo numa condição, ó Deus, para batalharem por aquilo que o Senhor tem preparado para a vida delas. Meu Deus, em nome de Jesus, faz o nosso coração queimar por essa certeza que nós não estamos sozinhos, que força dos céus virá sobre nós para batalharmos e vencermos em nome do Senhor. Oramos nessa noite para que essa palavra nos encontre as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e gere em nós a força que a gente precisa. Fala conosco, Pai, assim oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou dizer para você, uma das coisas mais especiais que eu aprendi com o Senhor nesses anos de fé foi aprender a lutar. Eu nunca soube o que de fato era lutar. Eu sabia o que era brigar. Aliás, eu fui um adolescente bem problemático, bem briguento. Saí de casa muito cedo e você vai morar por aí com outras pessoas, desde os 13 anos, vivendo em alojamentos com muitas pessoas, muitos jovens. Havia clubes de futebol que eu estava, em um especificamente eu me lembro que a gente era uns 25 atletas, eu já tinha saído no braço pelo menos com uns 20, eu já tinha brigado de não conversar. Do meu quarto que nós dormíamos em 4, já tinha uns 2 que eu não conversava. Rapaz, era briguento, hein? Algum tempo atrás eu encontrei um desses amigos de time aqui em Paranavaí, rapaz do céu. A hora que eu avistei ele, eu fiquei até meio sem jeito, assim, será que eu vou falar com ele? Não vou? Será que o cara vai estar bravo comigo ainda? Mas no final nós se encontramos, conversei com ele, está todo mundo crente agora, todo mundo perdoou, está tudo para trás, esquecemos tudo, fizemos uma boa amizade, jogamos bola junto aí hoje em dia ainda. Mas eu era muito briguento, mas eu nunca soube lutar. Pastor, mas tem diferença? E muita. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você ser briguento não significa que você é uma pessoa boa de luta. E o que a gente precisa aprender com Deus é, de fato, lutar. Eu queria fazer uma distinção aqui entre briga e luta. O professor de luta está ali, mas eu vou fazer uma análise teológica desses termos aqui. Briga, eu posso dizer para você que é resultado de um instinto da carne. Briga é a consequência mal controlada dos nossos sentimentos. Briga é bem da natureza humana mesmo. Briga se resume a essa reação impulsiva, motivada por sentimentos. Agora, luta não. Luta já é algo que eu posso dizer que é espiritual, movida pela graça de Deus. Luta é sobre eu estar disposto a enfrentar desafios para viver a vontade de Deus. Nem sempre, ou todo o tempo que eu estou brigando, eu não estou lutando. Às vezes eu estou brigando e a briga é só por causa de mim, por causa do que eu quero, por causa das minhas vontades ou das vontades de alguém. Mas quando a gente fala de luta, é sobre batalhar pela vontade de Deus na nossa vida. E isso aí a gente precisa discernir. Porque às vezes como cristãos a gente é bom de briga, sabe? A gente não leva desaforo para casa, a gente fala alto, a gente se brincar vai até para as vias de fato. Um dia eu atendendo uma senhora lá na outra igreja que eu congregava, ela veio me procurar, conversando comigo, disse: pastor, o senhor precisa tomar alguma providência lá com aquela irmã lá da igreja. O senhor sabe que eu sou crente, né? Eu falei: sei, irmã, a senhora diaconisa aqui na igreja, né? Obreira, nos ajuda. Você sabe que eu sou crente, né, pastor? Eu sei que a senhora é crente. Mas então, pastor, mas minha mão não é ainda, não converteu. Então você faz alguma coisa lá com aquela irmã, porque senão eu vou fazer. Às vezes a gente briga muito, mas luta muito pouco. Às vezes você é bom de briga com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, mas você não luta pelo seu casamento e nem pela sua família.
Às vezes você é muito bom de briga pelos teus direitos, no teu ambiente de trabalho, com o teu patrão, com o governo, com tudo. Às vezes você é muito bom de briga, mas você não luta pela prosperidade de onde você está, de quem te abriu as portas. E é muito diferente brigar e lutar. Normalmente um briguento não é um bom lutador, porque ele vive mais na carne do que no espírito. Briga é sobre dar vazão à carne, lutar é sobre dar vazão ao espírito. E Deus está disposto a dar força não para briguentos, mas para lutadores. O evangelho não compactua com gente briguenta. Jesus, no seu evangelho, quando ele diz lá em Mateus capítulo 5, verso 9, bem-aventurados são os pacificadores, porque esses vão ser chamados filhos de Deus. É isso mesmo que ele quer dizer. Filhos de Deus são aqueles que estão prontos para lutar, mas abriram mão de brigar, porque não vivem mais na carne. Eles lutam no espírito. Eles batalham por causas maiores que os seus próprios sentimentos e desejos. A Bíblia não dá ênfase para o conflito, para a briga. A Bíblia nos chama a sermos lutadores. Isso o crente precisa ser. Gente que está disposto a lutar por coisas maiores, por verdades maiores, pela vontade de Deus. Irmãos, Deus não está preocupado em te dar músculos para você ter capacidade para brigar com os outros. De vez em quando eu converso com o Wilson, ele diz que aparecem uns alunos lá na escola dele, lá, molecada, né? Ó, vim, quero aprender jiu-jitsu, porque tem uns moleques dando trabalho para mim lá na escola, quero pegar uma massa, eu vou acertar eles lá. Fala, não filho, né? Você não vai aprender uma arte marcial, você não vai pegar força na academia para brigar com ninguém. Deus não está contigo nessa empreitada, não. Deus não nos dará força para sermos briguentos. Deus quer nos dar força para lutarmos. Nós precisamos aprender a lutar. Eu fui muito briguento, mas eu não sabia nada sobre lutar de verdade. A palavra precisou me ensinar o que de fato é lutar. Se você quiser anotar isso aqui, vale a pena você gravar no seu coração. Briga é sobre você reagir ao que os outros fazem. Lutar é sobre você reagir sobre o que Deus está fazendo, sobre o que Deus deseja que você faça. A briga você reage por causa daquilo que os outros fizeram. A luta você reage por causa daquilo que Deus está fazendo. E é luta que a gente precisa aprender, porque é força para lutar que Deus vai nos dar. Eu quero dar deixar bem clara essa distinção entre luta e briga, para você entender que Deus está disposto a te dar força para a coisa certa, não para a coisa errada. Deus está disposto a te dar força para você lutar contra o pecado na sua vida, contra o pecado na vida de pessoas que você ama. Deus está disposto a te dar força, a você lutar pela vida dos teus filhos, pelo teu casamento, pela tua família, pelo reino, pela igreja, pelos teus irmãos. Deus está disposto a te dar força para lutar contra essa enfermidade, contra os teus problemas financeiros. Deus tem promessa para nos dar força, para a gente lutar contra o mal, contra o diabo. Deus não quer nos dar força para a gente ser encrenqueiro, mas Deus prometeu força para a gente encarar os desafios da vida. Viver nesse mundo é viver numa realidade cheia de imperfeições, de dificuldades e desafios. E a gente precisa encontrar essa força para lutar. Enquanto a gente está brigando, a gente não está lutando. A hora que a gente aprende a lutar, aí de fato a gente está batalhando a batalha de Deus, para que a nossa casa, a nossa vida, a nossa igreja, a nossa cidade, nosso país, de fato encontre um caminho. Se nós lutarmos com a graça de Deus, irmãos, vamos ter força para fazer as coisas mudarem com o poder de Deus. Agora, se você briga pela tua força, com a força do teu braço, vixe, você vai brigar a vida inteira com o teu marido, com a tua esposa, e não vai mudar nada. Você vai cansar de brigar, de bater nos teus filhos, não vai mudar nada nunca. Você vai cansar de gritar com o teu funcionário, com as pessoas no teu ambiente de trabalho, nunca vai mudar nada. Porque Deus não nos dá graça para brigar, Deus nos dá graça para lutar. E essa luta hoje que eu quero mostrar a você, é essa graça que nós recebemos de Deus para transpor esses conflitos, passar esses desafios da vida e abençoar e ser abençoado.
É um desafio muito grande. E a gente precisa aprender a lutar. Porque quando a gente se desperta para essa necessidade, quando a gente se desperta que Deus é capaz de nos fortalecer para a luta, irmãos, isso é poderoso. Eu posso dizer que na minha experiência eu fui de um extremo ao outro, sabe? Eu era muito briguento. Depois que eu me converti, eu quis viver em paz. Eu falei, poxa, eu quero deixar de ser o que eu fui. Então eu não quero mais conflito com nada, com ninguém. Só que eu fui para um outro extremo que também não é aquilo que Deus sonha para nós. Porque eu não entendia plenamente tudo isso e eu compreendia, não, eu parei de ser briguento. Não vou ficar brigando com ninguém, não. Mas eu também não aprendi na vida o que era lutar. E em muitos momentos eu desistia de situações adversas que apareciam na jornada da vida. Eu fazia às vezes como você faz, sabe? Você quer viver em paz e às vezes tem pessoas, situações na vida querendo arrumar confusão. Você diz, não, paz, deixa isso para lá. Eu não vou arrumar briga com ninguém, eu quero viver em paz. Às vezes você se depara com situações adversas e diz o quê? Eu não vou perder tempo, eu não vou sofrer com isso aqui não. Sabe de uma coisa? Eu não vou tentar mais. Fecha logo, vende isso, deixa para lá. Eu não quero mais dor de cabeça, eu já me entreguei, eu já desisti. E às vezes a gente não aprende o que é lutar. A gente às vezes desiste das coisas ou a gente foge amedrontados porque a gente ainda não aprendeu o princípio da luta. Deus está disposto a nos dar força para lutar. É sobre a gente contar com a graça de Deus para a gente poder se levantar, batalhar e enfrentar os desafios. A gente precisa lutar, irmãos. O povo de Deus é batalhador. O povo de Deus é lutador. O povo de Deus não é encrenqueiro, briguento, mas o povo de Deus é lutador. Amém? Nós somos um povo que luta. Nós somos um povo que batalha. Nós somos um povo que vai contar com a força de Deus para enfrentar os desafios dessa vida. Nós não seremos aqueles que se acovardam, que desistem, que fogem. Nós vamos ter que aprender a lutar. E às vezes a gente, quando enfrenta esses percalços na vida, sabe aquela dificuldade lá no seu trabalho, que você diz, pai, sabe uma coisa, eu vou pedir as contas. Se a gente não sabe lutar, você se rende, se entrega, foge. Sabe aquele problema no casamento? Você diz, sabe uma coisa, pai, eu não vou ficar lutando não. Vamos pedir a separação logo, vai cada um para o seu canto. Sabe aquelas situações que você diz, não, eu já lavei as mãos, não quero nem saber. A gente desiste de lutar. Eu não tenho mais força, eu não encontro mais força para continuar lutando, eu desisti. Não, eu quero dizer para você hoje que Deus ainda é poderoso para nos dar força para lutar. Não é para fazer confusão não, é para lutar, a luta dele. É para lutar com a graça dele. Anos atrás, naquele tempo difícil, eu digo para você que eu já estava tão cansado, sabe? Tão sobrecarregado. E dizia, Senhor, eu não quero mais. Não quero mais problema, eu estou correndo de problema. Eu quero paz. Eu não quero mais lutar, eu não quero mais. Era a luta contra a enfermidade, uma luta contra as dificuldades da vida. Eu vou dizer para você assim que um dia algo assim virou a chave no meu coração mesmo, assim. Todo dia eu coloco a Alicia para dormir, ela fica lá me gritando, pai, eu tenho que ir lá dar um beijo nela, orar ali, ficar com ela para ela dormir. E aquele dia todo mundo já tinha deitado e ela estava lá rateando ainda. Eu falei, vou lá. Fui lá, sentei do lado da cama com ela. E eu disse, filha, hoje foi o último culto que o pai fez na igreja. O pai daqui para frente não vai ser mais pastor daquela igreja. Essa semana eu vou desistir, filha. Essa semana eu vou parar. Você ajuda o pai em oração? Ela encheu o olhinho de lágrimas assim, mano. E falou para mim, pai, não desiste não, pai.
E naquela hora o Espírito Santo se ministrou tão forte no meu coração. Eu falei, eu estou sendo um covarde, essa criança de 6 anos está acreditando e eu não estou mais. Ela encheu o olhinho de lágrimas, assim, me abraçou, falou, pai, não desiste não, pai, e a gente? Pai, aquilo chegou no meu coração como uma flecha. Assim. Falei, filha, está certo. Pai não vai desistir não, filho. Pai vai levantar e vai lutar. Estou quebrado, estou, rapaz. Eu vou levantar e vou lutar, porque Deus vai me dar força para lutar, filha. Deus vai me dar força, nós vamos virar isso, minha filha. Não vou entregar a igreja não. Não vou desistir de lutar pela minha cura não. Vou lutar, filha. Vou lutar. Irmãos, aquele domingo, eu tinha chegado em casa decidido. Aquele momento ali virou a chave no meu coração. Disse, eu vou lutar. Eu não tenho força, mas eu vou lutar. E Deus vai nos dar força. Irmãos, e depois daquele dia assim, sabe? Deus começou a dar uma força tão especial para encarar desafios, para resolver situações, para me levantar e dizer, não, eu vou viver a vontade de Deus, eu vou lutar pelo que Deus sonhou para nós, filha, eu vou lutar pelo que Deus sonhou para essa igreja, eu vou lutar. Irmãos, e Deus derrama força, e aí vem a cura, a restauração, e Deus vem transformando, mudando as coisas, fazendo milagres. Você está vendo essa igreja cheia, mas alguns anos atrás não estava. E eu sabia das lutas e dores que eu enfrentava. Mas Deus ali na minha fraqueza diz, filho, luta porque eu vou te dar força. E Deus nos fortalece, irmãos. Nas nossas lutas, Deus derrama força sobre nós. E vai passando um dia após o outro, um milagre após o outro, uma misericórdia após a outra. A graça de Deus nos coloca de pé e transforma tudo. Isso eu quero dizer para você hoje. Talvez você está hoje como eu estava, querendo desistir de lutar. Desistir de lutar por você, desistir de lutar contra essa enfermidade que você tem um diagnóstico, desistir de lutar pela mudança da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, desistindo de lutar do seu casamento, desistindo de lutar da sua própria vida. Você está desistindo, às vezes você está querendo dizer, eu não aguento, já sabe, entreguei os pontos, melhor morrer, melhor acabar, melhor parar, melhor desistir. Mas eu estou aqui para dizer para você, se você deseja lutar, a força dos céus para aqueles que desejam lutar. Deus fortalece quem quer lutar. Deus não vai dar força para quem quer brigar, mas Deus dá força para quem quer lutar. Naquele dia eu levantei meu coração e disse, eu vou lutar. Eu não tenho nada comigo, mas eu vou lutar. Deus me ajuda porque eu não vou desistir. E Deus transforma as coisas, faz os milagres, opera sobrenaturalmente. A gente olha para esse texto aqui, irmãos, e a gente vai encontrar justamente isso. Um homem enfrentando um conflito difícil, num momento difícil da vida dele, mas um homem que não fechou o coração para lutar. Paulo lutou contra aquela dificuldade que ele estava vivendo, especificamente com a igreja em Corinto. Já falei com vocês aqui, Paulo fundou essa igreja, esteve ali por algum tempo, mas depois ele seguiu a sua obra missionária e deixou alguns líderes lá dentro daquela igreja. Porém, depois de algum tempo, começaram a surgir contendas, divisões, e um pequeno grupo se rebelou contra o apóstolo Paulo. E eles começaram a difamar ele, falar mal dele, começaram a atacar ele. E aí, quando a igreja começa a ter problemas, Paulo, no campo missionário, escreve algumas cartas para corrigir aqueles problemas que estavam acontecendo na igreja em Corinto. E, como eu falei para vocês domingo passado, houve uma carta bem dura que se perdeu. Uma carta que Paulo chamou a atenção da igreja, corrigiu pecados que estavam acontecendo. E agora, Paulo sabe das consequências que isso trouxe a algumas pessoas. Teve gente desse grupo que era contrário a ele, que não gostou do conteúdo da carta. Não gostou das palavras de Paulo. E foram pessoas que se levantaram para brigar, não para lutar. O texto vai dizer aqui, olha só. Paulo está agora escrevendo essa terceira, a segunda, que seria a terceira carta agora, já com esse momento para superar isso, mas ele escreve aqui, dizendo a alguns, lá no verso 10,
Alguns diziam, né? As cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoa ele é fraco. Seus discursos nada valem. Sabe que deixa eu traduzir para você. Sabe o que alguns estavam dizendo? Paulo é muito brabão, longe, escrevendo carta, mandando um WhatsApp. Eu quero ver se ele é homem para falar na minha cara. Era isso que eles estavam falando. Eu quero ver se ele vem aqui na igreja. Fala para mim cara a cara que eu quero ver se ele é homem, se eu não pego ele. Irmãos, eu tinha uma turma na igreja que estava querendo briga. Mas Paulo estava disposto a lutar e não brigar. Por isso que os versículos 3 e 4 desse capítulo são os versículos centrais. Coloca aí para mim, por favor, versículo 3 e 4. Ele vai dizer, embora, olha só, irmãos, esse contexto de briga e luta, de pessoas que estão querendo brigar, mas Paulo está entendendo que isso não é uma briga, mas é uma luta que ele vai receber força de Deus para lutar com a graça de Deus. Ele vai dizer no verso 3, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Ele está dizendo, a gente é humano, mas a gente não briga, mas a gente usa a arma, mas não deixa de lutar. A gente não briga, mas não deixa de lutar. E ele vai dizer no verso 4, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Ele está dizendo isso que eu acabei de dizer para vocês. Ele está dizendo que não está disposto a brigar, a fazer briga carnal com quem quer brigar com ele. Mas ele não está fugindo da luta. Tem problema, precisa ser resolvido. Tem situação, tem conflito, tem dificuldade. Então eu vou lutar, mas eu não vou lutar na força do braço. Eu não vou baixar no nível daqueles que querem brigar no nível do sentimento humano. Não, não. Eu vou lutar com a graça de Deus. Eu vou lutar com a sabedoria de Deus. Eu vou lutar com as armas de Deus. Eu não vou lutar conforme os padrões humanos. E é isso que a gente precisa descobrir, porque a gente enfrenta batalhas na vida, irmãos. E eu quero que você possa discernir isso. E nessas batalhas, a gente se levanta, em vez de lutar espiritualmente ou com as armas de Deus, a gente quer ir para a briga. E aí, como povo de Deus, a gente perde, porque eu estou com um problema lá. Eu estou com um BO aqui com meu marido, com a esposa, eu preciso resolver. Em vez de lutar com as armas de Deus, a gente briga com as armas humanas. Aí, meu irmão, aí é só BO, discussão, conversa que não vai levar a lugar nenhum, gente se ofendendo e não resolve nada. Agora, se o marido e a esposa descobrir, em vez de brigar, eu quero lutar com as armas de Deus e não com as minhas. Pai, mãe, se você descobrir que a força de Deus para você lutar, você vai parar de só brigar com os teus filhos. A força humana não vai, tem hora que vai começar a entrar aqui, sair aqui, não resolve. A gente precisa falar, vai se posicionar, mas é momento que a gente precisa deixar de só brigar e lutar com as armas de Deus, porque a gente vai alcançar a mente e o coração. É isso que Paulo está dizendo. As armas humanas são só para ferir o corpo. Você fala para alguém, você fere o coração dela. Você pode bater em alguém, ferir o corpo. Mas quando nós lutamos com as armas de Deus, isso combate, Paulo vai dizer aqui, isso vai contra as fortalezas do raciocínio e acaba com os falsos argumentos. É dessa luta que você precisa. É dessa força para lutar que a gente precisa. A gente tem que brigar menos e lutar mais, irmão. Você consegue discernir isso hoje? Consegue entender essa diferença? Às vezes você está aguerrido aí e diz, não, mas eu quero viver a vontade de Deus, mas você está brigando e não está lutando. Você está usando armas humanas só. Você está batalhando com recursos humanos. E olha o que ele vai dizer. Isso aqui é importante, que eu quero que você assente no seu coração. Embora, verso 3, sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. E eu não estou dizendo que a gente tem que... Há coisas na vida que a gente tem que fazer. A conta que você tem que pagar. Não. Agora o que Paulo quer dizer, irmãos, e aqui é que a gente precisa abrir o coração assim, discernir, é para compreender que nós temos recursos que não são só os humanos. Nós recebemos força para poder não usar apenas os padrões humanos. É por isso que Deus nos fortalece. Paulo está enfrentando essa situação específica, pontual, com algumas pessoas na igreja, e ele não quer lutar
apenas com as armas humanas, por mais que ele seja humano. Talvez ele tenha sentido vontade, rapaz, eu ia lá dar uns cascudos nesses caras que estão falando de mim, hein? Às vezes você tem vontade, é normal. Mas você diz, poxa, por mais que eu seja humano, eu não vou lutar só conforme os padrões humanos. Verso 4, eu vou usar as armas poderosas de Deus, que não são as armas do mundo. Não é sobre agressão física, moral, o caráter de alguém. Não é sobre acusações, mentiras. Não é sobre falso testemunho, não é sobre nada disso. O que Paulo quer mostrar aqui não é, claro, especificamente, sobre uma ou outra arma. Não, o que ele quer mostrar, irmãos, é que a gente tem um repertório agora que não é mais humano. Vou dar um exemplo para você. Talvez você tenha um diagnóstico de uma doença. Você tem as armas humanas. Talvez você está fazendo o tratamento, está tomando a medicação, fez a cirurgia, está fazendo uma quimioterapia. Você está usando as armas humanas. Tem remédio? Toma. Tem tratamento? Faz. Mas aí, povo de Deus, a gente precisa entender. Não é só lutar com as armas humanas. Eu vou fazer minha parte que cabe na minha humanidade. Mas agora eu tenho um repertório. Eu tenho um arsenal que não é só de armas humanas. Agora nós podemos usar as poderosas armas de Deus. Agora eu tenho oração, eu tenho poder de Deus, eu tenho presença do Espírito Santo, eu tenho discernimento espiritual. Há coisas sobrenaturais que agora a gente tem acesso, irmãos. Eu já fiz de tudo que eu podia fazer e não conserta a vida dessa criatura. Beleza. Nós somos humanos, usamos armas humanas, mas não usamos só as armas humanas. Você pode ter brigado e feito tudo pelo bem dessa pessoa, mas existem armas para a gente lutar agora, armas poderosas de Deus. E é isso que a gente precisa discernir, irmãos. Às vezes se esgota a força da gente, o repertório humano nosso. Eu vou dizer para você, em momentos eu disse, poxa, eu não tenho mais o que fazer, mas eu não vou deixar de lutar, porque o Deus que eu creio ainda tem o que fazer. Deus ainda tem o que fazer. O meu repertório acabou, mas Deus ainda tem o que fazer. É porque eu estava lutando com a depressão, estava tomando a medicação, fazendo tratamento, acompanhamento, terapia. O que tinha de recurso humano eu usei, mas eu vi que aquilo ali não ia me tirar tão cedo daquela situação. Falei, Deus, eu preciso dos recursos divinos. Eu não vou deixar de brigar pela minha cura, mas eu vou lutar por ela agora diante da tua presença. Eu vou lutar com os recursos divinos, eu vou usar as armas poderosas de Deus. Eu disse, Deus, o Senhor precisa me dar discernimento, o Senhor precisa me fazer entender isso, o Senhor precisa me mostrar caminhos para como sair. O médico só não vai conseguir me tirar disso, nem sei se ele quer tirar, porque também não vai dar muito retorno para ele, mas me ajuda, porque eu sei que o Senhor pode me dar discernimento, sabedoria, compreensão, abrir os meus olhos espirituais, apontar caminhos e fazer com que eu saia para a glória do teu nome. Eu quero lutar, eu quero enfrentar, mas não só com armas humanas, e Deus vai te capacitando, irmãos, Deus vai te dando discernimento, Deus vai dando força a você, estratégias, Deus vai te potencializando com armas que vêm dos céus, para aquilo que você precisa. Aqui você pode olhar para isso na sua vida material, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual. O que a gente não pode é deixar de lutar, porque Deus tem um arsenal de armas para nos capacitar, para lutar e vencer para a glória dele. O apóstolo Paulo conseguiu reverter essa situação na igreja, conseguiu, depois de escrever essa outra carta, trazer cura, reconciliação, perdão. Aquela igreja que se consertou, que se arrependeu, que mudou e caminhou para a glória do Senhor. Veja, irmãos, haviam pessoas querendo brigar, mas ele estava disposto a lutar com as armas de Deus e conseguiu vencer. Eu queria que você discernisse isso nessa noite, porque se você compreender que você pode lutar com as armas de Deus e vencer brigas que você já não consegue mais superar com as forças das suas armas naturais, você vai encontrar um caminho de transformação, de vitória em nome de Jesus. Por mais que sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Eu quero terminar aqui
mostrando para você que a maior batalha da terra foi vencida não com briga, mas com luta. A maior guerra da humanidade foi vencida por um homem desarmado, que não ofendeu ninguém, que nunca agrediu ninguém. A maior guerra épica de todos os tempos foi vencido por um homem sem nenhuma arma na mão. Jesus venceu a morte, o pecado, Satanás, não com armas, mas enfrentou a luta com força de Deus. Os judeus esperavam um Messias que fosse um guerreiro armado. Os judeus esperavam um rei que fosse liderá-los contra os invasores, no caso os romanos, com força para briga mesmo. A esperança dos judeus é que Deus levantasse um briguento para liderar o exército como no passado e passar a espada aos adversários. Quando Jesus chega, irmãos, há um choque até mesmo para os discípulos culturalmente orientados a isso. Mas espera aí, como é que ele vai fazer essa revolução sem armas nas mãos? Jesus está falando que vai libertar Israel e Pedro está dizendo, mas cadê as armas? Cadê? A minha espada está aqui, vamos para cima. Pedro, fica quieto. Não é briga, Pedro, é luta. Jesus venceu a maior batalha de todos os tempos, irmãos, porque Deus deu força a ele para lutar. Deus não deu força a ele para brigar. Se a gente discernir que as lutas, a gente usa armas espirituais, e a gente precisa lutar, Jesus não fugiu da batalha. Jesus encarou a luta, enfrentou os problemas, a perseguição, enfrentou o Calvário, enfrentou a cruz. E aqui Paulo começa esse capítulo dizendo, olha, eu estou apelando a vocês com a mansidão e a bondade de Cristo. Essas são armas espirituais que só Deus pode nos dar, capaz de enfrentarmos os maiores desafios dessa vida. A maior vitória da história da humanidade foi de alguém que não desistiu de lutar e recebeu força para lutar. Irmãos, a gente precisa dessa mesma graça que estava sobre Jesus. Na cruz ele lutou e venceu. E essa força que Deus quer dar para mim e para você, filho. Às vezes você cansa. Eu estou falando com pessoas aqui que talvez você está cansado de brigar. Cansado. Meu Deus do céu, eu já estou desistindo, abandonando, cansei já. Não aguento mais brigar. Não aguento mais brigar pelos meus direitos, não aguento mais brigar pela sociedade, não aguento mais brigar pelas pessoas, não aguento mais brigar com pessoas, não aguento brigar nem pela minha vida mais. Então chega, irmãos, chega. Se você está cansado, é hora de parar mesmo. Para de brigar e deixa Deus te levantar hoje para lutar. É tempo de você começar a lutar agora, não com as forças humanas, mas com as armas de Deus, com as poderosas armas do Senhor, porque é com elas que você vai derrubar as fortalezas naturais. A gente usa armas espirituais para vencer as barreiras naturais. É tempo de você começar a batalhar dentro da sua casa, lutar com a graça de Deus. É tempo de você começar a lutar contra essa enfermidade. Lutar com a graça de Deus e com as armas de Deus. É tempo de você começar a lutar por um tempo novo. Lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pelo seu casamento, lute pelo reino, lute pela igreja, lute pelo ministério, lute para a glória de Deus. Deus será glorificado em te fortalecer, assim como ajudou o apóstolo Paulo a encontrar essas armas poderosas dos céus para superar aquele momento. Cristo venceu, e com a força que vem de Deus, nós vamos triunfar também em nome de Jesus. Você pode se pôr de pé, por favor, em nome de Jesus. O Espírito Santo hoje testifica aqui, e eu queria orar com você, meu querido. A verdade de Deus nos liberta. E quando a gente quer parar, o que a gente acha que se esgotou, o que a gente podia fazer, Deus vem e abre o nosso coração, abre os nossos olhos espirituais, para que a gente possa discernir que talvez acabou só os recursos das nossas brigas humanas.
e que a gente deve apelar, ou já deveria ter apelado, para essa luta com os recursos divinos. Há ainda um arsenal de Deus que você pode usar. Essa batalha não está perdida, meu irmão, em nome de Jesus. Ora comigo nessa noite, porque essa batalha não está perdida em nome de Jesus. Você só não vai vencer ela do jeito errado. Não é brigando que você vai vencer. Você já viu que as forças estão acabando, não mudou nada, não resolveu, não solucionou. Mas hoje o Espírito Santo te coloca numa outra condição para você discernir. Deus, eu ainda posso continuar lutando. Há armas dos céus, há um arsenal do Senhor na minha vida e eu não vou desistir. E meu irmão, e nessa noite eu quero orar por você, porque o Espírito Santo, ele vai te dar força, o Espírito Santo vai te dar sabedoria, o Espírito Santo vai te dar discernimento, o Espírito Santo vai te dar uma força extraordinária para mudar situações, para se levantar. Talvez você não vê mais saídas humanas, mas o Espírito do Senhor pode soprar sobre a tua vida de forma poderosa nessa noite, e Ele vai começar a te ajudar. Às vezes financeiramente você não está vendo saída, você fez o que dava para fazer, ok, esgotou os recursos humanos, mas ainda existem recursos dos céus, ainda existem recursos nos céus. E aí é tempo da gente lutar essa luta com a graça de Deus. Se você cansou de brigar, é melhor parar e agora começar a lutar com o Senhor, com a graça de Deus na tua vida. Espírito Santo, nessa noite, eu sei que o Senhor fala ao coração de gente que já cansou, de gente que já pensou em desistir como eu, gente que já pesou a possibilidade de parar de lutar, gente que está esgotado, cansado, gente que já não aguenta mais falar, que não vê mais soluções ou o que fazer. Mas essa noite, obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo, porque nós não estamos sem alternativas, nós não estamos sem saídas, ainda há um arsenal nos céus preparado para ajudar aqueles que temem ao Senhor. Espírito Santo, da mesma forma que o Senhor sustentou Jesus naqueles embates, naquelas dores, naquela perseguição, naquele sofrimento, naquele calvário, naquela tortura, naquela cruz dolorosa, obrigado por ter sustentado o nosso Senhor. Também venha sobre as nossas vidas nessa noite, Espírito Santo, também sopra sobre nós essa graça poderosa e nos levanta, nos sustenta, nos ajuda com a graça do Senhor nessa noite. Eu oro para que o Espírito Santo sopre esse renovo sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Hoje é tempo de você começar a batalhar, hoje é tempo de você se levantar. Essa é a palavra para você hoje. Se levanta não para brigar, mas se levanta para lutar a luta do Senhor. Se levanta para lutar com a graça de Deus, se levanta para lutar com as armas do Senhor. O Espírito Santo é sobre a tua vida e vai te dar direção, capacidade, discernimento, sabedoria, poder, autoridade no nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos nos levantar para reverter esses quadros no poder, na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, eu quero profetizar aqui sobre essas vidas hoje, em nome de Jesus. Gente que vai levantar não para brigar, mas vai se levantar para lutar. E agora com essa força que vem dos céus, com esses recursos que vêm do Altíssimo, haverá um desfecho diferente, haverá um tempo diferente. Luta contra essa natureza que está te consumindo. Luta contra esse pecado, essa natureza que está te levando a essa miséria de existência. Luta com a graça do Espírito Santo sobre você. Isso não é mais forte. Luta, não é sobre só um tratamento químico. Não, luta com as armas espirituais. Com jejum, com oração. Leva a tua vida para o altar, coloca diante de Deus, clama ao Altíssimo, suplica perdão e poder dos céus.
Espírito Santo, Espírito Santo, Ele vai ser sobre a tua vida. É tempo de lutar, irmão, é tempo de lutar. Pare de fugir, não se acovarde, não tente desistir. Não, a força vem dos céus para você lutar. A força vem de Deus. Espírito Santo, sopra essa força sobre as nossas vidas nessa noite. Sopra as forças dos céus sobre nós nessa noite. Nós queremos batalhar as tuas lutas, Senhor. Queremos lutar com a graça, com a direção, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, nós profetizamos nessa noite, nesse lugar, gente munida dessas armas dos céus, gente que vai conseguir olhar para um novo horizonte daqui para frente, no nome de Jesus. Meu Deus, Deus vai te levantar. Com a força de Deus, Ele muda a história. Os dias vão passando e você vai ver Deus restaurando, restabelecendo, curando, reconciliando. Mas agora é preciso gente disposta a lutar. Alguém precisa se levantar nessa casa. Alguém precisa se levantar por esse casamento. Alguém precisa se levantar por esses filhos. Alguém precisa se levantar por essa cidade. Alguém precisa se levantar por esse ministério. Se tiver alguém disposto a lutar, haverá força de Deus para mudar esses quadros, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Libera essa palavra sobre a tua vida nessa noite. Que um novo tempo irrompa de fato sobre você, com essas armas dos céus. É tempo de viver algo novo e transformador de verdade. De verdade. E eu estou falando pra gente aqui que você está desistindo de lutar, é contra você mesmo. Está ministrando aqui no começo, está falando com pessoas aqui. Você já desistiu de você mesmo. Às vezes você já desistiu, que você tem perdido essa batalha que você talvez trava tanto tempo consigo mesmo, com a sua natureza, com os seus pecados, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos. Já tentou tratar, já tentou buscar recursos humanos. Oh, amém. Faça o melhor que você pode com as armas humanas. Mas você é filho e filha de Deus. Você tem recursos que não se esgotam com a humanidade. Armas que vêm dos céus, a graça que vem de Deus, que pode te dar direção, cura, libertação, restauração, em nome de Jesus nessa noite. Não desista de lutar, não se entregue, não desista de você, em nome de Jesus. Lute com a força de Deus daqui para frente. Deus vai te dar saídas, vai te curar, vai te restaurar, vai te levantar, vai te usar, vai ver a sua vida de forma poderosa.